Boa noite a todos. É com grande alegria e satisfação que eu dou início a mais uma transmissão aqui no meu canal do YouTube do programa Travessias em Movimento. Para quem ainda não me conhece, quem está chegando agora nas minhas redes sociais, eu sou a professora Grace Pinto Belin, do programa de pós-graduação em Teoria Literária da Uniandrade, e volto a reforçar a minha satisfação por estar novamente transmitindo esse programa com a nossa próxima convidada, professora Liana Leão. Tanto que o título do evento é Histórias de uma Shakespeariana. A professora Liana, especialista em Shakespeare, vai estar aqui conosco para essa entrevista. E como hoje é Dia Internacional da Mulher, eu quero aproveitar para felicitar todas as mulheres que estão nos acompanhando neste momento no YouTube e deixando claro que o Dia da Mulher é todo o dia. Essa é uma data simbólica e eu quis homenageá-las, trazendo uma mulher como entrevistada. Como eu falei, essa é a quarta entrevista do programa Travessias em Movimento, que o objetivo é reunir figuras importantes do meio intelectual no Brasil e no exterior para a realização de entrevistas periódicas, que irão desvelar aos seus espectadores um vasto horizonte nas mais diversas áreas das artes, da cultura e da educação. Nessa perspectiva, a principal pergunta a ser direcionada para cada entrevistado ou entrevistada é: o que lhe move? O que o levou a ser o que é? Procuraremos, portanto, compreender como se deu a travessia de cada um dos nossos convidados, considerando que atravessar não implica confrontar um sistema estabelecido simplesmente, mas estabelecer novos parâmetros que permitam movimentos próprios que reverberem nas produções culturais e intelectuais das gerações vindouras. A primeira entrevistada do programa, que se iniciou em outubro de 2023, foi a historiadora Mary Del Priore. O segundo entrevistado, quem acompanha o programa sabe, foi o professor emérito de Stanford, professor distinto da Universidade Hebraica de Jerusalém, Hans-Ulrich Gumbrecht. O terceiro entrevistado, no dia 1º de fevereiro de 2024, foi o jornalista e escritor angolano Albino Carlos, doutor em comunicação social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Angolana de Letras e da União dos Escritores Angolanos. Nossa entrevistada de hoje, como eu já falei a vocês, e eu desejo aqui as boas-vindas a ela, é a professora, escritora, pesquisadora e também extremamente atuante nas áreas da encenação teatral, da pesquisa teatral, Liana de Camargo Leão. Nascida no Rio de Janeiro, Liana é mestre em comunicação social pela UFRJ e em estudos literários pela UFPR. Realizou seu doutorado na USP, especializando-se na obra de William Shakespeare, sendo uma das pesquisadoras mais renomadas do país. É a professora titular da UFPR e autora de mais de 17 livros de literatura infanto-juvenil, sendo também membro do arquivo digital Global Shakespeare do MIT e do website Shakespeare Digital Brasil/UFPR. Tornou-se membro da Academia Paranaense de Letras em 2023 e é uma das promotoras culturais mais ativas de Curitiba, atuando à frente de cursos, por exemplo, ministrados no Solar do Rosário, que é um órgão muito importante da divulgação da cultura aqui na nossa cidade. Participa como curadora e coordenadora de vários recitais e peças teatrais destinadas à divulgação da obra shakespeariana e também adaptações de William Shakespeare em todo o Brasil, tendo sido responsável pela organização de várias coletâneas com textos sobre a obra do grande dramaturgo inglês. Eu quero registrar aqui realmente a minha satisfação, porque a Liana é uma colega e uma amiga também muito querida, mas, acima de tudo, foi minha professora na UFPR em 2004. Lá se vão 20 anos, quando eu tive aula com a professora Liana, a disciplina de literatura infanto-juvenil e língua inglesa, que me marcou muito, e também, claro, acompanho o trabalho dela sobre William Shakespeare, sou leitora de Shakespeare, gosto muito. Então, vai ser um deleite escutar as histórias de uma shakespeariana. Aproveito para avisar a nossa audiência que o link para registro de presença está na descrição da live
E como o chat está aberto, vocês podem ir deixando os seus comentários sobre a entrevista. Então, de novo, eu quero desejar as boas-vindas à professora Liana, iniciar aqui as nossas perguntas, tratando das múltiplas travessias que a Liana já realizou. E a primeira travessia, que eu achei muito interessante, que é muito comum na nossa área, é a travessia que contempla a vinda do jornalismo para as letras. A Liana realmente se graduou em comunicação social, fez o seu primeiro mestrado nesta área e queria aqui deixar já, né, a nossa primeira pergunta. Você se formou, Liana, em jornalismo pela UFRJ, como eu falei, e conduziu a sua primeira pesquisa dentro deste ramo. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essa experiência e o que te motivou intelectualmente, existencialmente, a querer atravessar do jornalismo para as letras, porque quando nós atravessamos, nós levamos tudo conosco, nós não deixamos necessariamente aquela experiência para trás. Então, como é que foi essa travessia do jornalismo para as letras e o que você carrega até hoje com você? Obrigada, Grace, pelo convite. Estou muito feliz. A Grace é muito querida, admiro muito o trabalho dela. E, bom, então, sem mais delongas, a minha primeira travessia foi tanto uma travessia em que eu mudei de carreira, vamos dizer assim, como também em que eu mudei de estado. Eu me casei, estava no Rio de Janeiro, tinha feito a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é na Praia Vermelha, em jornalismo, como a Grace falou. Fui aluna da professora Nízia Vilaça, fui aluna da professora Heloísa Buarque de Holanda, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, fui aluna do professor Muniz Sodré, enfim, uma série de luminares do jornalismo e também das letras, porque muitos deles são também escritores. Me lembro muito bem das aulas e do meu convívio com o escritor Sérgio Santana, que era professor lá. Tinha muita gente de letras na Praia Vermelha, no jornalismo, exatamente porque o fundão, tinha gente que não queria ir para o fundão. Né? Tinha professor que não queria ir para o fundão, isso naquela época, que não tinha tanta violência. E, para ser muito sincera com vocês, eu resolvi ir para a Praia Vermelha porque eu morava ali perto, morava no posto 6, em Copacabana, e era muito fácil chegar na Praia Vermelha. Eu já fazia um curso de literatura norte-americana e de língua inglesa no Instituto IBEU. Aqui em Curitiba é chamado de Inter, mas no Rio de Janeiro a gente chamava de IBEU. Então, eu achei que talvez o jornalismo me desse a oportunidade de abrir mais frentes enfim, de atuação posteriormente. E foi um curso muito bacana, tenho boas memórias da Universidade Federal, ali na Praia Vermelha. Fui colega do Bussunda, fui colega de todo o pessoal do Caceta e Planeta, então foi delicioso ali. Mas quando eu me casei e vim para Curitiba, eu imaginei fazer um doutorado em jornalismo para me situar na cidade de Curitiba. E não havia doutorado em jornalismo aqui. E aí eu falei assim, puxa, mas a minha segunda atividade principal sempre foi com as letras. E, na verdade, se trata de uma preguiça de ir para o fundão, porque eu deveria ter ido para o fundão estudar letras. Mas não descarto a minha experiência no jornalismo, que foi maravilhosa, colegas maravilhosos e professores fantásticos. Mas, enfim, aí eu me dirigi à Universidade Federal do Paraná, onde hoje eu dou aula, e conversei com a professora Zigrid Renault, que hoje é muito minha amiga. Na época, ela não me conhecia, ela disse, olha, você não vai ter chance de passar nesse mestrado aqui, não tinha doutorado, então eu teria que novamente voltar e fazer um mestrado. Mas como você não tem uma formação, vamos dizer assim, formal mesmo, em letras, você não vai conseguir passar. Eu falei, mas eu posso fazer o teste, sendo que o exame de entrada, sendo que eu já tenho
alguns diplomas do IBEU, enfim, que equivaliam até um diploma de graduação universitária. Ela falou, pode. E aí, a minha surpresa a dela mais ainda, foi que eu passei. Foi uma turma muito bacana, eu passei junto com a escritora, colega, amiga Lucy Colim, com a Cristiane Busato Smith, foi uma Solange Padilha, foi uma turma muito bacana. E aí cursei o mestrado, uma amiga minha do Rio, professora Anísia Vilaça, até falou, você está andando que nem caranguejo aí, para o lado, você já fez um mestrado, vai fazer outro mestrado? Eu falei, bom, deixa eu andar um pouco que nem caranguejo. E aí adorei o mestrado na Universidade Federal do Rio do Paraná, adorei, achei as professoras seríssimas. E eu tenho que até dizer isso para a Grace agora, né, de viva voz aqui, as minhas queridas professoras da Universidade Federal do Paraná em letras eram Zigrid Renault, Mail Marques de Azevedo, Ana Steg Camate e Brunilda Reichmann. E a minha surpresa é que elas estão, ou estavam até pouco tempo, mas, enfim, ficaram muito tempo, aonde? Aí com a Grace. Então, enfim, eu acho que eu estou me sentindo um pouco em casa, Grace. Agora, bom, não sei se respondi mais ou menos. Sim, eu até queria mencionar que professora Sigrid, Ana, Brunilda e Mail são minhas colegas na Uniandrade, é verdadeiramente um deleite trabalhar com essas professoras. Deixo aqui, como hoje é Dia Internacional da Mulher, uma homenagem singela a todas essas professoras que fizeram história no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Federal, onde eu me formei. Fui aluna da Lucy Colim. A Lucy Colim, para mim, é uma grande amiga até hoje. Me encontrei com a Lucy já passados quase 20 anos, e ela sempre muito querida também. Então, para mim, eu não preciso nem falar mais nada, até me emociona, porque essas professoras me acolheram muito bem na Uniandrade, e sempre quando retorno ao UFPR, sou muito bem-vinda, muito bem acolhida pela Liana, que também se tornou uma grande amiga. E eu estava pensando o seguinte, Liana, Curitiba tem um clima até hoje mais fechado, mais sorumbático, digamos assim, mais melancólico, e o Rio é sol. O Rio é aquela vida que transborda. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Rio de Janeiro. Todas as vezes que eu vou lá, eu sinto uma diferença brutal. Como é que foi fazer essa travessia climática, Liana? Como é que foi para você? Eu comecei logo tendo não foi bem enxaqueca, eu fiquei toda tomada na testa, com gripe, passando mal, enfim, porque eu olhei para fora do avião e estava um sol. Eu achei que sol significava calor, mas isso não é assim em Curitiba, não é? E aí fiquei logo doente com uma sinusite terrível. Mas Curitiba é uma cidade que se abre aos poucos para os estrangeiros à cidade. E eu adorava o Rio de Janeiro, porém eu logo aprendi a apreciar as virtudes de Curitiba. E por isso continuo aqui e gosto demais. Por exemplo, esse mês de janeiro e fevereiro, eu não quis ir para o Rio de Janeiro, porque é um calor miserável. Aqui é uma delícia. Mesmo a gente tendo dias de calor, as noites são mais amenas. Então, hoje, eu vivi mais tempo da minha vida. Eu estou com 60 anos, eu vivi 25 anos no Rio de Janeiro e 35 anos em Curitiba. Então, eu sou muito mais curitibana do que carioca. E eu não gosto muito de praia. Acho lindo o mar, adoro ver a linha do horizonte, mas eu não sou uma pessoa que goste de estar indo assim. Vou à praia. Eu, quando pequena, ia à praia todo dia antes da escola. Talvez por isso eu tenha cansado. Então, Curitiba, para mim, eu adoro o nublado. Meus filhos não gostam tanto, assim, nasceram aqui,
mas eu adoro. Ai, que lindo esse dia nublado, para mim é maravilhoso. Eu estou quase da família Adams, assim. Raios e tempestades também adoro. Agora, Curitiba é uma cidade que a gente tem muita... por exemplo, o Rio de Janeiro, hoje em dia, chove, você já fica com medo de alagar e você não vai conseguir chegar no aeroporto, você não vai conseguir, vai ter trânsito. Mesma coisa em São Paulo. Aqui não. Aqui a cidade é uma cidade muito bem cuidada, muito bem tratada. Prefeito Rafael Greca, responsável em grande parte por isso, a sua equipe toda. Então, está chovendo uma chuva torrencial e você tem certeza que logo a água da chuva vai escorrer e você vai conseguir chegar nos lugares que você precisa. Então, isso para mim, isso é o verdadeiro acolhimento de Curitiba. E, além disso, as pessoas demoram mais a fazer amizade umas com as outras. No Rio, a gente fala mais fácil um com o outro, somos mais abertos, mas aqui os laços, me parece, são mais fortes, permanecem. As pessoas são mais fiéis. Então, eu posso dizer que eu sou uma curitibana. Realmente as pessoas se deixam, demoram mais para se dar a conhecer. Quando elas se dão a conhecer, a amizade é verdadeiramente genuína. Eu quis explorar essa questão da travessia climática, porque eu também não sou de Curitiba, eu sou gaúcha de Passo Fundo, né? E também fiz as minhas travessias. E também sei que o primeiro mestrado da professora Liana foi sobre a questão da cidade, então achei interessante trazer esse sabor para a nossa entrevista. E agora nós vamos voltar para a academia, né, para o ambiente acadêmico. Me interessou muito saber que você cursou o seu doutorado, Liana, na USP, em meio a uma gestação gemelar. Você já era concursada na Federal, eu acho que hoje, sendo o Dia Internacional da Mulher, nós precisamos exaltar a determinação de muitas mulheres de estudar, trabalhar e criar filhos. Eu acho que isso é algo a ser destacado, e a sua trajetória traz isso. Então, como, né, nós estamos fazendo essa homenagem hoje também, você poderia nos contar um pouco como foi esse processo de gestação tripla, porque você carregava 2 filhos no ventre e a tese de doutorado, que não deixa de ser um filho. Como que foi esse envolvimento da maternidade com a pesquisa do doutorado? Olha, foi muito duro, para falar a verdade. Eu, quando fui aceita no doutorado da USP pela professora Lígia Chiappini, não estava grávida. Eu demorei 9 anos para engravidar. Então, eu imaginava que eu ia levar o doutorado de uma maneira. Fiz os créditos, foi tudo ótimo, mas acabei engravidando depois de 9 anos de tentativas. E aí, como eram gêmeos, eu estava em Curitiba, a família toda no Rio de Janeiro, inclusive a minha sogra no Rio de Janeiro. Eu tive que interromper por 2 anos o doutorado. Tranquei, porque a professora Zigrid Renaud me disse uma coisa que me marcou. Ela disse: a tese você pode botar na gaveta, filho não. E aí eu resolvi botar a tese na gaveta. Continuava estudando, mas sem o prazo correr. Quando tive que destrancar necessariamente, eu tinha 11 meses para terminar. E eu terminei. Eu terminei porque eu disse assim, bom, eu vou fazer o que der para fazer. Então, ficou uma tese da qual eu me orgulho muito da pesquisa, mas não da redação, porque eu não tive tempo de tempo hábil mesmo, de apurar a redação dessa tese. Então, foram 400 páginas, eu trabalhei com a Tempestade de Shakespeare e com a recepção crítica e teatral da Tempestade nos 400 anos em que a peça existia, né? Existe. Então, a redação eu não gosto, então por isso que eu nem quis publicar, nem nada. Agora, a pesquisa foi muito importante para mim, porque esse grande esforço que eu fiz de entender como Shakespeare era encenado, era compreendido e era pensado em cada época,
a partir da época de Shakespeare mesmo, e depois no momento da restauração da monarquia, quando o teatro é restaurado também na Inglaterra, e depois no grande século do Johnson, Samuel Johnson, e do David Garrick, o ator David Garrick, inclusive os dois, o Johnson e o Garrick, eram muito amigos. O Johnson havia sido professor do David Garrick na cidade do interior onde os dois moravam. E os dois rumaram em determinado momento juntos para Londres. Eles até fizeram um sistema que era assim: um ia montado num cavalo, aí ia até determinado ponto, aí ele amarrava o cavalo, aí continuava a trajetória a pé. E o outro, isso era uma grande travessia, o outro ia a pé, aí pegava o cavalo amarrado, montava, e assim eles foram, esqueci que é ride, em inglês é ride and tide, né? Cavalga e amarra, porque exatamente aí o outro tinha que andar, né? Enquanto um cavalgava, o outro andava e só tinha um cavalo, para indicar já exatamente as limitações dos dois, limitações financeiras nessa época. E os dois foram parar em Londres e eles foram os maiores shakespearianos do século deles, da 1700 até 1800. Eles foram os maiores. O Garrick, David Garrick, montando Shakespeare nos palcos, e o Samuel Johnson preparando grandes edições de Shakespeare anotadas e trabalhando com o texto da peça. Então, foi uma parceria linda. E depois vem a época dos românticos, a gente tem os românticos alemães e os românticos ingleses, quase que assim um zeitgeist do momento, ambos chegando aos mesmos insights sobre os textos. E depois a gente tem o restante do século XIX, da época vitoriana, chegando ao século XX. Então, eu tinha muita vontade de conhecer tudo. Então, fiz essa trajetória um pouco ambiciosa, mas que me deu uma boa base para, no futuro, toda vez que eu vou para um texto de Shakespeare, eu tenho mais ou menos essa estrutura, essa linha temporal na cabeça. Então, foi ótimo e até hoje eu uso muito. Agora, eu não gosto da redação da tese, por isso que eu não quis publicá-la. Apesar que ela foi da minha banca a Bárbara Eleodora, e foi da minha banca também a professora Marlene Soares dos Santos, e também a minha professora, que eu gostaria também de homenagear aqui, Ana Steg Camati. Então, as três foram da minha banca. Agora, além da própria orientadora, que era a Lígia Chiappini, e você sabe que eu esqueci? Será que foi a Maria Silvia Beth? É porque, enfim, essas professoras se tornam amigas e a gente aí deixa de vê-las como professoras. Mas foi uma banca de respeito, de muito respeito, uma banca. E olha, foi assim ótimo ter feito o doutorado, apesar de que naquele momento foi muito sacrifício. Muito sacrifício você ter duas crianças de 2 anos, alegríssimas, querendo falar comigo o tempo todo e, ao mesmo tempo, eu ter que escrever, né? Eu só tive 11 meses para escrever a tese, e aí esses 11 meses foram a única licença que eu tive da Universidade Federal do Paraná. O resto eu fiz tudo trabalhando. Então, hoje tem gente que faz um doutorado, fica 4 anos, às vezes até mais, em licença. O meu foi bastante sacrificado, né? Mas eu acho que a vida das mulheres é sempre sacrificada. A minha, no caso, foi porque eu estava estudando e era mãe de 2 crianças e não tinha apoio, enfim, exceto do marido, não tinha muito apoio logístico nenhum. Mas eu acho que a mulher está sempre sacrificada, né? Exatamente por causa dessa dupla jornada de casa e trabalho, e exatamente porque a gente não consegue deixar o filho na gaveta. Por isso, né? Então, acho até assim que, sei lá, às vezes eu fico pensando que, às vezes, pessoas muito apaixonadas pelo mundo acadêmico, pelo estudo, talvez tenham que repensar se realmente querem ter filhos, porque o filho demanda.
né? Demanda atenção, demanda carinho, e tem muitas coisas que acontecem no meio do caminho, e às vezes, eu acho que no meu caso também, por um grande tempo, eu estudei menos do que eu deveria e do que eu gostaria, porque eu queria dar atenção para aquelas pessoazinhas que eu não podia botar na gaveta, e que eram toda a minha alegria, não é? Não me arrependo nem um pouco. Graças a Deus, porque, de fato, né, é uma história muito interessante. Eu acho que tem que ser exaltado, né, esse esforço hercúleo e não se abrir mão da maternidade, né, porque muitas vezes a mulher pode não ter filhos, pode não ter um bebê, mas ela é mãe dos alunos, ela se preocupa com as demais pessoas, com os colegas, enfim, é um depoimento realmente muito bonito. E também deixamos aqui registrado a homenagem à professora Bárbara Eliodoro, a professora Marlene, a professora Maria Silvia Beth, que você mencionou, são realmente pessoas muito importantes na área de especialização da professora Liana. E a falando na Ana Marlene, Camax e a também. Ana também, claro. E a professora Maíla Azevedo também, que foi muito importante na minha trajetória. Foi depois minha colega na Federal. Nossa, me lembro, eu e Maíl conversando na sala, e eu sempre recorria a ela quando tinha alguma dúvida, enfim. É muito importante a gente ter mentores mais experientes que a gente. Exatamente. E falando na professora Marlene, deixo aqui também registrada a homenagem à professora Ana Camati, que também é uma grande especialista em Shakespeare, mas agora eu queria falar um pouco da professora Marlene, porque o seu estágio pós-doutoral foi orientado por ela. E a professora Marlene, eu já tive o prazer de estar com ela, ela é uma especialista muito criteriosa da obra de Shakespeare, com um conhecimento muito vasto. Como foi esse processo do pós-doutorado e qual foi o tema da sua pesquisa? Olha, eu fiz 2 pós-doutorados. Um com a professora Thaís, de Minas Gerais, em cinema e Shakespeare, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu estive na Universidade Federal de Minas Gerais, na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Paraná e de Minas. Quer dizer, então, eu sou realmente um produto da universidade pública, né? Eu tenho que dizer isso, e com muito orgulho. Tá? E foi uma educação assim. Eu sou muito grata às minhas professoras e à universidade pública. Bom, eu fiz um primeiro pós-doutorado, como eu falei, em cinema e Shakespeare. E depois um segundo com a professora Marlene, que é interminável esse pós-doutorado. A Marlene é minha permanente orientadora, porque ela realmente é uma sumidade em Shakespeare, e sempre que eu tenho qualquer ideia, qualquer dúvida, até para começar uma pesquisa, eu ligo para a Marlene. Eu tenho uma amizade muito grande com a Marlene, é uma pessoa queridíssima, ela é professora emérita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, assim, eu não consigo começar nada em Shakespeare sem ligar para a Marlene. Ela é assim, realmente é uma grande mentora, uma professora extremamente generosa, com as ideias, com os livros, com a leitura. Ela passa tempo lendo atentamente o que a gente escreve, faz comentários, sempre construtivos, mas sempre muito criteriosos. Então, é um privilégio mesmo contar com a amizade da Marlene Soares dos Santos. Pessoa que eu admiro muito. Fico feliz de você também admirá-la, Grace. A Marlene esteve num seminário da Uniandrade. Eu lembro que eu tremi na base porque eu ia apresentar um trabalho sobre um artigo que eu fiz em que eu trabalhava Machado e Hamlet, e ela comentou meu trabalho, então foi realmente de tirar o fôlego, porque a Marlene é muito criteriosa, e ela conheceu Helen Caldwell, que é a autora do Otelo brasileiro de Machado de Assis, que transfigurou a leitura de Dom Casmurro. Então a Marlene também tem muita história. Deixamos aqui registrado a nossa gratidão, a nossa homenagem à Marlene. É e uma agora pessoa que eu acho que você devia. Eu sugiro que no
futuro você entreviste a professora Marlene. Claro, É claro, uma pessoa importantíssimo. fantástica. Uma Sim. pessoa é uma professora e uma orientadora fantástica. Então, temos aqui uma sugestão para a sequência do nosso programa. Em breve, talvez convidar a professora Marlene. Eu acato a sugestão, porque ela é realmente uma grande especialista em Shakespeare. E agora nós vamos falar um pouco da Universidade Federal do Paraná, onde você atua há anos como professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, o DELEM. Eu gostaria que você contasse brevemente sobre a sua trajetória, sobre as funções que você já exerceu e o seu relacionamento com os alunos, porque eu lembro que eu fui sua aluna numa disciplina no sábado de manhã, há 20 anos atrás. E era essa disciplina sobre literatura infantil em língua inglesa deliciosa. Eu lembro que eu tinha prazer de acordar no sábado cedíssimo, eu morava muito longe do campus da reitoria. Eu acordava cedíssimo, eu ia animadíssima para a aula, sempre com muitos insights. A gente leu Alice no País das Maravilhas em inglês, que eu gosto muito até hoje. E eu me lembro o quanto você se doava, o quanto você realmente se dedicava aos alunos. E eu lembro que eu apresentei um seminário sobre um capítulo do Alice, enfim. Não vou ficar aqui contando a história, porque não é o enfoque, mas é só para deixar registrado, né, que eu fui sua aluna e eu quero saber um pouco mais agora, ouvindo, né, de você, sobre esse relacionamento com os alunos, porque realmente é um ministério, é quase um ministério de uma doação integral, é um trabalho e ao mesmo tempo uma doação. Como é que foi isso? Olha, Grace, eu não lembrava direito dessa disciplina, mas agora que você falou, lembrei. Normalmente na verdade, eu larguei a pós-graduação e me lembro que a Marilene Weinhardt falou para mim assim, olha, você não vai largar a pós-graduação, mas ninguém larga a pós-graduação, que ideia é essa? E eu larguei. Em determinado momento eu larguei, eu tinha publicação suficiente para continuar na pós-graduação, atuando na pós-graduação da UFPR, porém, eu achava que naquele momento, novamente, eu tinha os filhos, um momento mais delicado, os filhos, eu tinha que acompanhá-los no colégio, e depois na pré-adolescência, e a pós-graduação demandava muitas reuniões, demandava, enfim, olha, atenção que a gente tem que dar para os orientandos. Isso eu acho que foi o principal motivo de eu ter desistido de trabalhar na pós-graduação. Porque eu sentia que ali, naquele momento, era um momento crucial para os alunos e eu tinha que estar de corpo e alma ali. E eu não estava. Eu estava de corpo e alma em casa com os meus filhos e é impossível para mim entrar em sala de aula e não estar de corpo e alma. Então, no ensino, seja de graduação ou de pós, eu sempre estive de corpo e alma. Porém, na parte de orientar alunos, apesar de eu ter boas ideias e todo mundo, enfim, às vezes me procuram, eu não gosto do dia a dia da orientação, do reescreve, escreve, vai para lá, vai para cá. Isso me... Enfim, e aí os alunos sempre têm problemas, dificuldades, porque é um momento difícil na vida deles, dos orientandos. Então, aí eu resolvi ficar só na graduação e é o que eu gosto. Não só a graduação, eu gosto de dar aula, estar em sala de aula. É muito chato isso no sentido seguinte, a gente é cobrado temos que fazer pesquisa, ensino e extensão. Então, você tem que ser múltiplo no Brasil para conseguir os pontos que a CAPES e a CNPq desejam. Acontece que os talentos nem sempre são múltiplos. E o meu principal talento é a sala de aula. Então, para mim, eu escrevo, já escrevi artigos, alguns livros infantis, então, bastante. Mas organizei vários volumes, mas a minha energia está realmente na sala de aula. E lá eu consigo doar o melhor que eu tenho, a minha animação, o meu amor pelo conhecimento. E eu ainda não consegui passar isso adequadamente na forma de livro, na forma escrita.
não como eu gostaria. Então, é muito penoso para mim escrever, eu demoro muito tempo para escrever, uma coisa que realmente me satisfaça. Como eu disse, minha tese, eu não gostei da redação, gostei do tema, gostei do assunto, gostei do resultado da pesquisa, mas não do resultado final da redação. E assim também eu sou para escrever livros, né? Então, prefiro escrever artigos curtos, enfim, coisas menores. Não tive ainda o fôlego necessário para escrever um livro todo meu, para citar Virginia Woolf, né? Um quarto todo seu, um livro todo meu. Já trabalhei com edições, corrigindo textos pequenos aqui e ali, as introduções que a Bárbara Eleodora fez, mas não um livro como eu gostaria de ter escrito, como eu acho que eu ainda devo, talvez, algum dia escrever. Porque ainda estou muito mais animada, muito mais voltada para a sala de aula e para comunicar conteúdos e mesmo assim um deslumbramento que eu tenho mesmo com Shakespeare. Isso ainda é minha principal... meu principal desejo e toda a minha energia está nisso ainda, em sala de aula, e especialmente os alunos da graduação. Por quê? Porque na graduação eles estão abertos a tudo, enquanto que na pós-graduação, com a questão do prazo da dissertação ou da tese, o aluno já começa a dizer, mas isso não é tão importante para a minha tese, já não presta tanta atenção. Então, ele não tem essa abertura enorme para o conhecimento como tem um aluno da graduação. Então, por isso que eu amo a graduação. Talvez me aposente no ano que vem, já estou na Universidade Federal há, sei lá, 28 anos, aqui na Federal do Paraná, e fora 2 anos que eu trabalhei, então daqui a pouco me aposento, mas até fico em dúvida se eu não vou ficar deprimida, né? Porque eu amo dar aula. E eu me lembro muito bem. Eu estava falando, já esqueci o que a gente começou. Eu me lembro muito bem dessa paixão, tanto você quanto a Lucy Colin, eram estilos totalmente diferentes, mas a paixão estava ali, né? Porque uma disciplina no sábado de manhã, ninguém tem ânimo para isso, e eu ficava feliz, né? 6 meses, um semestre inteiro, mergulhando na literatura infanto-juvenil, e você trazia realmente coisas muito interessantes para nós, né? Outro dia aconteceu o seguinte, esse semestre passado aconteceu o seguinte, cheguei na sala de aula, estava dando Shakespeare, acho que era quinta-feira à noite ou sexta-feira à noite. E todos os alunos, alguns alunos, uma turma grande, 40 alunos, e tinha assim uns 4 que chegaram para mim falando, professora, a gente começa a aula às 6h30, eu vou ter que sair quando for 7h30, a aula iria até às 10. Falei, tudo bem. E o outro veio e falou, professora, eu vou ter que sair às 7h45. Tudo bem. E assim vieram 4 alunos. Bom, e eu falei, gente, hoje eu vou dar aula, não vou fazer intervalo, vou dar aula até 15 para as 10. E vocês podem sair a hora que quiserem, tal. Bom, eu não sei, eu estava inspirada naquele dia, eu fui olhando aqueles alunos, ninguém saía. Ninguém saía da aula. Eu falei, vem cá, chegou uma hora, eu falei assim, já são 8h30, vocês não vão embora, não? Vocês falaram, não, professora, está muito boa, vou continuar. Daquele dia eu estava inspirada, a aula estava gostosa, eu estava falando do panorama do Shakespeare, da obra, enfim, a trajetória de Shakespeare, a travessia de Shakespeare é muito interessante. E isso me dá muita satisfação, saber que eu tenho alunos que curtiam as aulas, sabe? Uma aluna agora, ela se formou agora, ela virou-se para mim e falou assim, professora, eu estava desiludida da universidade, tive alguns problemas pessoais e outros problemas com professores, enfim, e essa disciplina, que não é da minha área, porque ela era de uma outra área, não era de inglês, me fez fazer as pazes com a universidade. Estou falando isso assim pela primeira vez, sabe, Grace? Porque você é amiga e porque você falou que eu podia falar as verdades. Porque é chato a gente se fazer isso, é uma espécie de autoelogio. Mas eu não estou falando no sentido do autoelogio, eu estou falando no sentido da nossa satisfação, da minha satisfação pessoal em estar em sala de aula e, de alguma forma, esse grande apreço que eu tenho pela sala de aula e pelos alunos, eles acabam compreendendo que eu estou ali de corpo e alma. Cada aula eu preparo, eu me dedico,
Às vezes tem aluno que, enfim, eles acabam até depois, mesmo um aluno que está desinteressado, ele acaba depois até se interessando por osmose, porque realmente eu não repito aula, eu não repito o que eu já sei, eu estou sempre buscando alguma coisa que me inquieta, né? Mesmo em Shakespeare, uma linha que eu não compreendi, um personagem que eu não compreendi, eu acho que eu tento e consigo, na maior parte das vezes, passar essa inquietação para o aluno. E eu acho que isso aí é que me faz ser uma professora que tem um relativo sucesso, né? Agora, existe o talento para dar aula, existe o talento. A Lucy também era uma pessoa, meu Deus do céu, você comentou a Lucy, que professora fantástica. Ela também tem esse amor imenso pela literatura, ela é uma grande escritora, né? Então é tão bom a gente conviver com colegas que fazem do ensino e da literatura a coisa mais importante da vida deles. Eu vi isso com a Lucy. Nossa, então é uma riqueza assim de experiência mesmo, sabe? Então, E eu legal você falar isso. como aluna de vocês, eu garanto que foi contagioso e é até hoje, porque verdadeiramente me marcou. Eu lembro que na minha monografia de fim de curso eu trabalhei com o corvo e a Lucy me orientou sobre como escandir o corvo inteiro. E a Lucy é musicista. E foi uma experiência fantástica. Eu nunca me esqueci da disposição das sílabas do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. E os meus alunos da Uniandrade adoram isso. Então, isso foi inoculado em mim. Eu sou filha de vocês nesse sentido, né? Porque verdadeiramente era muito contagiante a paixão de vocês. Só que agora eu quero falar uma coisa sobre Bárbara Heliodora. A Bárbara Heliodora é muito importante na sua trajetória, como é o professor Hans Ulrich Gumbrecht, para mim, já foi convidado aqui no programa. E eu achei muito interessante o seu relato, né? Quando eu li o seu relato da sua convivência com a Bárbara. Então, eu queria que você contasse um pouco para nós sobre isso, lembrando que a Bárbara foi uma especialista inestimável em Shakespeare e com uma carreira fenomenal. Vamos falar agora, então, de Bárbara Heliodora. Olha, Grace, a Bárbara foi realmente, a Bárbara é uma pessoa muito importante, porque ela era uma pessoa sui generis, muito especial, muito seletiva, e eu não sei por que ela gostou de mim e me escolheu para acompanhá-la em peças de teatro, em 2 viagens que fizemos fora do Brasil. E eu recebi aquilo, não a conhecia tão bem no início, porque todo mundo tinha uma certa cerimônia com a Bárbara. Eu também tinha nas primeiras vezes que a encontrei, mas logo perdi a cerimônia, porque alguma coisa, eu não sei se é porque eu e ela gostávamos de Idade Média e de figos, mas enfim, ela para mim representava, enfim, uma grande autoridade em Shakespeare, nas traduções. Ela não me serviu de modelo como professora. Como professora, quem me serve de modelo é a professora Marlene Soares dos Santos. Agora, a Bárbara me serviu de modelo para outras coisas, do conhecimento também. Foi uma maravilha ir a museus na Inglaterra e principalmente ir a teatros na Inglaterra com a Bárbara Heliodora. Na época, a primeira vez que ela me convidou para viajar, ela perguntou, eu perguntei, mas a gente vai chamar fulano de tal e também outra pessoa para nos acompanhar? Ela olhou para mim e falou assim, não, eu só estou convidando você. Então, a Bárbara, eu falei, tá bom, então estou indo obedecer. Foi uma maravilha viajar com ela, ela era uma companheira de viagem. Olha, foi tão bom que na segunda vez que a gente foi, nós dividimos o mesmo quarto para ver o nível de, vamos dizer assim, de o grau de intimidade. Na primeira vez em quartos separados, na segunda vez já dividimos o mesmo quarto. E Bárbara era uma pessoa bastante... ela era diferente. Eu acho que poucos seres humanos que eu encontrei, que às vezes as pessoas são meio parecidas, deve ter muita gente parecida comigo por aí, mas parecida com a Bárbara eu não encontrei ninguém, não. Ela era inteligente o tempo todo, ela era culta o tempo todo, ela era honrada o tempo todo. Nossa,
eu admirava e admiro demais a Bárbara. Estou escrevendo um artigo sobre ela, bem longo, sobre a trajetória, exatamente a trajetória e a travessia da Bárbara, desde os tempos de colégio até, enfim, a época que ela foi para os Estados Unidos. Eu tenho um ótimo acesso, porque me dou muito bem com as 3 filhas da Bárbara, são pessoas adoráveis. Me dou muito bem com as 3, especialmente com a Patrícia Bueno, que é atriz. Adoro a Patrícia, sempre falo com a Patrícia. E, enfim, manter amizade com a Patrícia é um pouco também manter a Bárbara na minha vida, que foi uma pessoa importante. Eu não vou dizer que ela foi, não, porque ela é. Porque eu cheguei ao ponto de internalizar a Bárbara. Eu converso com ela, ela já faleceu há 10 anos, ainda consigo conversar com ela, até às vezes muito mais que com meu pai, que também faleceu há 15 anos, enfim. Assim, a Bárbara serviu muito de modelo para várias coisas, muita aspiração, assim, também, sabe? Eu ficava impressionada quando ela ficava de frente a um quadro medieval e aí ela falava, fazia os comentários mais incríveis e mais bem, mais perspicazes que se possa imaginar. E escolhia peças de teatro na Inglaterra, foi uma maravilha. Eu conheci os teatros por causa da Bárbara, e até com uma certa intimidade, né? A gente passou 15 dias na Inglaterra, fomos a 20 peças de teatro. Tinha dia que a gente ia a 2 peças por dia. E domingo, que não tinha tanta coisa, hoje em dia tem mais. A gente ia qualquer coisa. Tem que ver a Agatha Christie, vamos ver a Agatha Christie pela segunda vez, vamos ver um musical. Enfim, a gente ia ao teatro 1, 2 vezes por dia quando viajávamos. Foi maravilhoso conviver com ela. Realmente uma história interessantíssima. Eu acho que essas pessoas, como é o professor Gumbrecht para mim também, são basilares. E como você falou, nós internalizamos aspectos assim de uma maneira assustadora, né? Vira quase é uma parte nossa que fica ali. E eu queria perguntar agora sobre Global Shakespeare do MIT, que é um projeto importantíssimo, e o Shakespeare Digital Brasil da UFPR. Queria que você nos explicasse, já que nós estamos falando em Shakespeare, qual o propósito desses 2 projetos, e um deles envolve participantes muito relevantes das artes, né, do mundo cênico brasileiro. Então, queria que você falasse um pouco sobre esses projetos. É o seguinte, o Shakespeare Brasil, que hoje em dia só tem um canal de YouTube chamado Shakespeare Digital Brasil, foi mais ou menos perto, foi em 2012, 13 que eu comecei a fazer, e a ideia que eu tive, a Bárbara gostou e me ajudou muito no começo, foi o seguinte: vamos gravar extratos das peças ditos por atores brasileiros. A gente quer ouvir Shakespeare falado na nossa língua. E aí, Bárbara, muito amiga da Fernanda Montenegro, a gente começou logo com a Fernanda. Marcamos no Teatro Maison de France, e a Fernanda, nunca vi uma coisa tão profissional. A Fernanda decorou o texto e recitou aquele texto, mas ela não fez uma vez, ela fez 2, 3, 5 vezes. Ela fez o texto, ou mais, eu nem lembro. Foi ótimo. E a Fernanda fez esse trechinho da Cleópatra, né? No momento em que a Cleópatra morre. Lindo. Está no projeto do YouTube, no canal de YouTube Shakespeare Brasil FPR. Aí procura ali que está. E depois aí a gente ampliou. Aí pedi para o Diogo, meu amigo, Diogo Vilela. Depois tive a oportunidade de estar com o Falabella, Miguel Falabella gravou, Maitê Proença, que estava em Curitiba para uma peça, certa vez gravou, o Tiago Lacerda, que veio com uma peça, o Hamlet, com o Ron Daniels, dirigido pelo Ron Daniels. Eu procurei o Tiago foi muito gentil, gravou, depois estive com ele outras vezes, e Gustavo Gasparani, que meu grande amigo, ator maravilhoso, diretor, adaptador, gravou. Minha única tristeza que eu tenho é que o Nanini gravou,
Fui 2 vezes gravar com o Nanini e ele não ficou satisfeito com o próprio trabalho. Nunca me deu o vídeo que ele gravou, era do Henrique IV ou Henrique V, um trecho de uma das 2 peças, do Henrique IV ou do Henrique V. E ele nunca me deu essa gravação. E deve ter ficado espantosamente boa, mas ele nunca deu. Esse é o projeto Shakespeare Brasil, que eu fiz com o apoio da Bárbara e com a generosidade dos nossos atores. Tem 69 vídeos gravados ali, clipes curtos e também algumas aulas que eu gravei com a Bárbara Eliodora, com a Marlene também, com a professora Marta de Sena, falando de Machado e Shakespeare. Enfim, tem uma série de vídeos ali. Tem os curtos com os atores e os longos com os professores. Mas como eu fiz esse projeto pagando do meu bolso, e você sabe que para fazer uma gravação você tem que... Agora é mais fácil, mas, enfim, você tem que ter... Enfim, tinha que ter o cameraman, iluminação, etc, etc. Então, uma hora eu parei, eu estava gastando muito, enfim, não tinha... Eu não tenho muito talento para conseguir verbas. E aí, depois, em algum momento, eu fui convidada para trabalhar no Global Shakespeare do MIT. Adorei, fui visitá-los 2 vezes, foi uma coisa maravilhosa. E o que é isso? É um arquivo digital com peças brasileiras, com montagens brasileiras de Shakespeare. E a ideia era conseguir essas peças para o acervo, para mostrar mundialmente, peças que já não estavam mais em cartaz, não é? E também legendá-las, para que os espectadores do mundo, né, a língua franca sendo inglês, possam compreender, porque as peças são faladas em português. Bom, esse projeto era um projeto, vamos dizer, mundial. Então, você tem peças, montagens brasileiras, montagens japonesas, montagens indianas, montagens alemães, etc, etc. E a área que mais se destacou foi a do Brasil, porque eu trabalhava com a Ana Steg Camati, com a Célia Ardes de Miranda, com a Cristiane Busato Smith e com a Aymara da Cunha Rezende. Né? Então, cada um contribuiu com uma peça, com uma entrevista, com alguma coisa. O projeto ficou maravilhoso. E, recentemente, a Cristiane Busato Smith, que mora agora no Arizona, ensina no Arizona, resolveu ampliar esse projeto e fazer com o MIT, um site só dedicado ao Brasil, exatamente porque as produções brasileiras eram as mais numerosas no site do MIT. E a gente lançou recentemente, depois eu posso passar esses dados para você dar para os seus espectadores. Mas é um projeto maravilhoso também. Então, eu me orgulho muito de participar desses projetos. E aí é que vem a questão de não escrever, porque se eu fico escrevendo, eu não vou estar disponível para essas outras coisas que me dão uma alegria enorme. Ligar para um diretor de teatro, para um ator e dizer: escuta, o projeto é assim, você já fez essa montagem, você teria filmado a montagem, pode dar um trechinho para a gente passar, e aí a gente legenda, nós mesmo legendamos. Né? Então, é um trabalho árduo, gasta muito tempo, mas eu acho que é uma coisa que se paga, porque as pessoas que assistem, puxa, eu não sabia que montavam Shakespeare assim no Brasil, que montagem maravilhosa esse Otelo da Mangueira, com Gustavo Gasparani, dirigido pelo Daniel Hertz, ou que montagem maravilhosa esse Ricardo III, Sua Excelência Ricardo III, do Rio Grande do Norte. Estou falando das montagens que eu adoro, na verdade, né? E dirigido pelo Fernando Yamamoto. Então, é uma delícia você fazer isso também, né? E são projetos ótimos, depois eu dou o link para vocês. Eu gostaria, para deixar na descrição aqui do nosso vídeo, e lembro que a professora Célia Arnes de Miranda também foi minha professora na Federal e integra o corpo docente da Uniandrade. Esse é um projeto muito importante, o Global Shakespeare do MIT,
E eu queria aqui registrar que a minha peça favorita de Shakespeare é Macbeth. Gosto de todas, mas Macbeth é a minha peça favorita. Pela discussão, né, que é levantada ali, acho que é uma peça fenomenal. Eu adoro Macbeth também, adoro. Acho que as minhas favoritas são Macbeth e Rei Lear. Mas também a gente começa a ler Hamlet e fala, mas é boa essa peça, hein? Mas que pecinha boa. Então, gosto de todas, assim, mas essas... Agora, por exemplo, agora eu vou dar um curso na Universidade Federal e também no Solar do Rosário sobre a trajetória, não é bem a travessia, mas é a trajetória de Shakespeare quando ele escreve a primeira tragédia, que é o Titus Andrônicos, até a tragédia máxima, que é o Rei Lear. Eu vou dar um curso sobre isso. E mostrando em que momento histórico era aquele do Titus Andrônicos e que momento histórico é o da produção e da escrita do Rei Lear. Né? Tem um espaço grande de anos entre as duas peças, mais ou menos uns 12 anos. E o que acontece aí? Que visão trágica é essa? É diferente? É igual? É muito diferente. As raízes do Rei Lear já estão ali no Titus. Mas no Titus Andrônicos, essa primeira tragédia, Shakespeare está seguindo muito um modelo sanguinolento, senecano de tragédia. Então, mata, cozinha o corpo e faz uma torta e serve à mãe. Então, uma coisa assim, um pouco horrenda, assim, sabe, espetaculosa. E que foi muito bem feito no cinema. No teatro eu nunca vi uma montagem realmente boa, mas no cinema, dirigido pela Julie Taymor e protagonizado pelo Anthony Hopkins como Rei Lear. E olha que coisa incrível, Grace. O Rei Lear, que eu vou também, um dos que eu vou citar no curso, nos 2 cursos, trabalhar, é um Rei Lear também protagonizado pelo Anthony Hopkins, que fez um Rei Lear para televisão, dirigido pelo grande diretor do National Theatre e diretor de cinema também, Sir Richard Eyre. Então, incrível, porque o Anthony Hopkins está no Titus e ele está no Rei Lear, no cinema. Ele, o Hopkins, que fez um Macbeth, que a gente está falando do Macbeth, no Teatro National Theatre, não gostou do que ele estava fazendo e um belo dia, no meio da apresentação, foi-se embora do teatro e foi parar em Hollywood. Ele disse que ele não estava satisfeito sendo aquele ator shakespeariano, não era bem o que ele não estava rendendo o que ele poderia render, né? E durante muito tempo ele não faz nada de Shakespeare. Mas aí a Julie Taymor conversa com ele e o convence a fazer essa peça tão difícil, porque tão sanguinolenta, com tanto espetáculo de violência, de sangue, de corta-mão, corta-língua, estupro, canibalismo, como o Titus Andrônicos. Né? Então, é uma travessia, né? Incrível a de Shakespeare. Como é que ele sai desse modelo de tragédia? E mais interessante ainda é o seguinte, que as sementes do Rei Lear, que é a obra máxima de Shakespeare, eu acho, a gente pode falar isso com uma certa tranquilidade, é a tragédia mais monumental, né, comparada com a Nona Sinfonia de Beethoven, etc. Como é que a semente do Titus, do Rei Lear, já está em Titus Andrônicos? A relação pai e filha já está ali, a questão do erro paterno, enfim, é isso que eu vou trabalhar no curso. Agora, tem muitas outras sementes ali nessa primeira peça. No Titus, você tem a semente para o Macbeth, você tem a semente para o Otelo, no Mouro a Arão. Enfim, é isso que eu vou tentar trabalhar com os alunos da Universidade Federal do Paraná e também do Solar do Rosário online.
É muito interessante mesmo, porque hoje o ensino online está disseminado, e eu, por exemplo, tenho alunos no país inteiro, né? Dando aula online, e creio que futuramente podemos pensar numa palestra sobre Shakespeare, em atividades que envolvam aí essa questão de Shakespeare, porque realmente eu gosto muito de Shakespeare e comecei a ler Shakespeare a partir de Machado, mas aí já também me descolei um pouco do Machado e desenvolvi um gosto peculiar pela obra de Shakespeare. Sempre trabalho na Uniandrade, os alunos gostam muito, inclusive Hamlet, quando eu trabalhei com os alunos da graduação em letras, foram 2 horas de discussão entre eles, eu nem me metia, porque Hamlet é verdadeiramente sensacional. Agora nós vamos falar sobre espetáculos. Eu acho que vale pontuar aqui essa travessia, Liana, que você organizou um espetáculo intitulado O Mundo é um Palco, em homenagem a Bárbara Heliodora, apresentado em 2016, se eu não me engano, e também foi roteirista do espetáculo Fausto, O Homem que Vendeu Sua Alma, apresentado em 2017. Como foi essa experiência, essa travessia das letras para o mundo da encenação? Claro, você tem o Shakespeare aí como uma ponte, mas você tem contatos com pessoas muito relevantes do meio. E como é isso para você? Como é que foi o processo e como tem sido isso até hoje? Olha, era aniversário de morte da Bárbara Heliodora, a gente resolveu fazer um espetáculo em Curitiba, e aí surgiu também a possibilidade de fazer um espetáculo no Rio de Janeiro. E foram 2 espetáculos, mais ou menos, com esse título, O Mundo é um Palco. No Rio de Janeiro, a gente contou com um time de atores, 20 atores. Então, tinha Diogo Vilela, por ser amigo, Marcelo Serrado, tinha, meu Deus, eu nem lembro, Carol Castro, o Sérgio Modena dirigiu para mim, porque, enfim, eu não sei dirigir. Eu só fiz o roteirinho, quer dizer, selecionei as passagens importantes, liguei para os atores, pedi, convidei, liguei para a filha da Bárbara, a Patrícia. A Patrícia, eu pedi para ela ser a narradora, ela foi com Edwin Luiz. A gente encheu o teatro Maison de France. Lembro que o Cedric, que era o diretor do teatro, dizia: mas isso não vai dar certo. Mas deu certo, foi uma maravilha. Camila Amado participou. Tem umas fotos do evento e não lembro se está gravado, acho que está gravado também. E também já estava, antes já tinha começado a pensar de fazer o espetáculo aqui. Aqui a gente não podia trazer esses atores todos, porque eles foram todos gratuitamente, pro bono, homenagear a Bárbara Heliodora no primeiro ano de falecimento dela. E aqui demorou mais um pouco, a gente conseguiu trazer o Alexandre Barilari, que também participou do Rio, veio também gratuitamente, foi também um sucesso. O Diogo Vilela também veio, o Gustavo Bechara também veio, e aqui a gente teve a atriz, sabe que eu estou lembrando, acho que foi a Rosana Staves. Gente, é tanto o espetáculo que agora também estou lembrando do espetáculo Fausto, né? E aí foi isso, a mesma coisa, eu roteirizei. E no Fausto, foi a mesma coisa, a gente pegou o Fausto na literatura, em várias obras diferentes, com a ajuda dos... Esse eu tive a ajuda dos professores da Universidade Federal, que cada um dizia, eu estudo Fausto aqui, eu estudo Patrícia Bueno, eu estudo... esposa do Luiz Bueno, não é Patrícia Bueno, esqueci o sobrenome da Patrícia, Cardoso. Patrícia Cardoso, grande especialista em Fernando Pessoa, me deu o trechinho do Fernando Pessoa, falando do Fausto. Então, foi um Walter Lima Torres, que é professor aqui também, meu colega, amigo, ele dirigiu os 2 espetáculos, chamou Flávio Stein, fizemos no Teatro da Reitoria, lotou também o Teatro da Reitoria, que não é muito fácil de lotar, porque no Rio eram 300 lugares, lotamos. Aqui são 600, 700 lugares. Lotamos também nos 2 espetáculos. Então, foram atividades deliciosas, as pessoas gostaram demais.
E eu também gostei, tanto pela parte de criar o roteiro, que, na verdade, não acho que é um grande trabalho, mas é selecionar as passagens mais interessantes e que se sustentam por si só da obra. E amarrá-las numa espécie de narrativa, enfim, temática. Aqui a gente tinha um narrador que era o próprio Walter Lima Torres, Lima Torres Neto. E, nossa, foi maravilhoso. Isso também está gravado online, mas não funciona tanto a gente ver a gravação. Ficou mais pelo registro. A emoção estava ali, na hora, com esses atores maravilhosos no palco. O texto saiu belamente. Realmente muito interessante e deixando claro, né, Eliana, você atua como consultora teatral, como diretora cultural, se envolveu nesses espetáculos e é realmente uma travessia muito interessante das letras para o mundo da encenação. Nós temos no programa da Uniandrade a linha de pesquisa, literatura e intermedialidade, então realmente é um universo muito rico. Eu não sou especialista em intermedialidade, mas eu sempre levo alguma coisa para os alunos sobre Machado, sobre os autores com os quais eu trabalho. Eu acho que nós não podemos fugir disso no mundo em que nós vivemos, né? Com essa expansão aí da rede social, da imagem, é realmente muito importante. E agora nós vamos falar um pouco sobre a sua atividade como autora de livros infantos juvenis. Eu sabia, né, dessa sua atividade, mas eu fiquei verdadeiramente extasiada ao saber que você já escreveu 17 livros, é isso, né? São 17 livros infantis. Eu deixei um pouco de lado, porque eu adorei os livros que eu escrevia, acho que eles são realmente interessantes, mas eu não sei se secou a inspiração, eu não coloquei mais energia nisso, sabe? Eu adoro um livro meu que chama Dona Calabresa, porque é sobre alimentação e parará, e ele é um pouco didático, porque ele tem essa pegada didática, mas ele também, porque ele ensina a criança a comer, mas ele também é muito, assim, muito doido, porque a Dona Calabresa, que era dona de uma cantina, ela se torna meio uma porquinha, se metamorfoseia em uma porquinha no final do livro. Foi até traduzido para o chinês esse livro, para o inglês, enfim. Tem também o livro Julieta de Bicicleta, que eu gosto muito, que é uma criança que não consegue fazer curvas, não consegue ultrapassar dificuldades na vida, na trajetória. Tem um livro chamado Livro das Casas, que foi meu primeiro livro, e sempre eu contei com ilustradores maravilhosos. Uma, a Márcia Schelliga, aqui de Curitiba, que tem um traço maravilhoso, uma coisa mágica, colorida. Ela é de ascendência polonesa, ela é descendente de poloneses, e é lindíssimo. Então, acho que isso também faz o livro ficar mais bacana e mais atraente para as crianças. E o Guilherme Zamoner também, que fez o meu primeiro livro, o Livro das Casas e o Livro dos Sonhos, uma ilustração inteligentíssima, que até hoje eu olho o livro e falo, pô, esse livro tá bom, hein? Mas por que eu parei? Porque não dá tempo de você fazer tudo, não é? E aí a gente tem que ir escolhendo as coisas que estão falando. Eu sinto que agora, que eu já estou assim, mais velha, eu tenho que talvez aproveitar esses últimos anos com energia para dar aula. E agora eu vou dar também, além do curso de Shakespeare, eu vou dar um curso que eu nunca comecei a dar na universidade, e mais ou menos também vou aproveitar o material para a universidade, sobre a cidade de Londres, que é a minha paixão. E isso eu devo um pouco à Bárbara Eleodora, que foi uma ótima guia turística em Londres para mim. Né? Então, vou dar umas. Londres é uma cidade. Você veja como eu voltei lá atrás no meu primeiro mestrado, que era sobre a cidade. Né? Eu realmente voltei. Porque outro dia eu estava conversando com o Antônio Risério, que pesquisa muito cidade, o antropólogo. E até mandei umas coisas para o Risério sobre cidade, sobre Londres, o Dickens falando de Londres, a Jane Austen falando de Bath, das cidades do interior, a George Eliot, que é mulher, né? A George Eliot, falando da ficcional Middlemarch, né? Enfim,
várias cidades. Eu sou meio apaixonada por isso. Agora, a cidade que eu sou muito apaixonada é Londres. Apesar que agora está meio difícil de ir para Londres, não só pelo dinheiro também, mas também porque em determinados momentos a cidade está tão cheia que você não consegue nem curtir a cidade. Mas por que Londres é tão interessante? Porque são 2000 anos de história. Então, em Londres você teve celta, você teve romano, você teve anglo-saxão, você teve viking, você teve normando. Você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, teve uma época que o rei inglês era alemão e só falava alemão. Teve uma época que o rei inglês era normando e só falava francês. Teve uma época que o rei inglês era holandês e falava inglês, mas ele era holandês. Então, isso é uma coisa incrível da gente contar para as pessoas, né? E o meu curso vai ser um pouco sobre isso. Esse curso eu também dou na Federal, porque na Federal nós temos uma disciplina dificílima, que é um panorama da literatura e da história inglesa, né? Nunca eu consigo chegar nos Estados Unidos, porque o certo era um panorama da história e da literatura inglesa e norte-americana. Eu me Mas lembro. a norte-americana fica sempre capenga, porque eu vou ali do Benjamin Franklin, o Jefferson, mas vou chegando no Poe e acabou o semestre, né? Mas o importante para mim é que os alunos da Federal, ou de onde sejam, eles desenvolvam essa linha do tempo. Eles percebam a cidade, a nação e também a literatura numa linha temporal, de como as coisas mudam, são diferentes, mas há permanências, né? E como as permanências ficam, seja na língua, seja na cidade, seja na arquitetura. É isso que é fascinante, né? Então, é isso que eu adoro fazer e fico montando cursos que me dão um trabalho danado. Aí tem alguém que me diz assim, mas por que você não repete? Porque se eu repetir não tem graça, perde a energia. Agora, Exatamente. também me dar mais tempo para escrever, né? Mas é melhor falar do que escrever, eu acho. E até muito interessante tudo isso que você falou, e até retomando aquele fio da literatura infanto-juvenil, você recebeu uma premiação por um livro, se não me engano, chamado Pratos do Brasil, que recebeu o prêmio Gourmand em 2017, um reconhecimento internacional. E alguns dos seus livros infantis, só para o nosso público saber, receberam recomendação das secretarias de educação municipal ou estadual. Você já explicou para nós que não destina muita energia para essa atividade, mas eu gostaria de saber uma coisa: o que lhe motivou a escrever livros infantis? Qual foi a sua motivação? Sabe que eu acho que foram meus próprios filhos, não é? Ver meus próprios filhos e agora, sim, receberam prêmios. Na época foi interessante, eu estava contando história para criança, meu marido contava sempre muito melhor que eu, mas não escrevia nada. E aí eu falei, bom, vou escrever. Uma história, inclusive, eu escrevi que era uma história que ele contava, que era a Dona Salete de Copacabana e seus amigos de estimação. Tinha um cachorro que falava, um gato que, enfim. Eu roubei a história dele. Roubei também histórias da minha filha, inclusive Dona Calabresa. Eu falei, Bibi, eu quero escrever um livro sobre as crianças e a importância de comer corretamente, fruta, parará, parará. Aí a pequenininha veio e falou, escreve sobre 2 cantinas. Uma cantina que vende coisa boa, coisa gostosa e ruim para a saúde, e uma cantina que vende coisa boa para a saúde que as crianças não querem ir. Então, ela me deu o enredo, né? Inclusive, a minha filha agora está escrevendo. E acho que vai escrever muito melhor, já escreve muito melhor que eu. Então, foi isso. Foi porque eu tinha criança pequena, queria contar uma história, vivia aquele... Acho muito importante a gente conversar com os filhos, contar histórias, enfim. Tive o Julieta de Bicicleta foi montado num festival de teatro aqui em Curitiba, com muito sucesso. Então, foi também feito um filmezinho de stop motion, que ganhou também prêmios do Julieta de Bicicleta. Mas eu acho assim que eu tenho que pensar o seguinte, a gente tem pouco tempo, né? E a gente tem que tentar investir o tempo que a gente tem
nas coisas que a gente melhor pode contribuir. E eu acho que dá tanto trabalho estudar Shakespeare, né? Eu acho que eu tenho que é melhor ensinar Shakespeare, entendeu? Trabalhar nesse universo, porque eu vou conseguir fazer as pessoas que estudarem comigo economizarem um grande tempo. Verdade. Por isso, eu acho que ali eu sou mais eficiente. Talvez no livro, tem outras pessoas que escrevem melhor que eu, enfim. Vou pensar assim, Eva Furnari, que eu adoro, ela escreve e desenha. Enfim, o Roald Dahl, que é o meu ídolo em literatura infantil, é o Roald Dahl, que escreveu Jaime e o Pêssego Gigante, Matilda, enfim, já até vi no teatro em Londres a Matilda nos palcos. Então, eu achei que eu tinha que investir meu tempo, gastar meu tempo, fazendo as coisas que eu faço melhor e que menos gente faz. Né? Porque eu gastei muito tempo estudando Shakespeare. Eu tenho muito livro de Shakespeare. Não gastei, não, eu gasto muito tempo estudando Shakespeare. Então, acho que talvez isso seja onde eu posso mais contribuir. Só que não tem tanta gente assim querendo estudar Shakespeare, entendeu? Então, aí também eu também invento outros cursos. Esse de Londres também é um curso que eu gastei muito tempo para entender aquela cidade. Então, achei que também é um curso bacana. Aí eu procuro compartilhar essas coisas que eu acho que vai economizar o tempo dos outros e também tem a capacidade de fazer os outros se apaixonarem pelo aquele tema. Eu vivo mesmo em relação ao Machado. Quanta coisa tem escrita sobre Machado que, infelizmente, já está ultrapassada e as pessoas conseguem, a partir do que a gente ensina, fazer uma remissão de tempo, né? 10 anos que você passaria estudando algo pode virar 2 e você chegar a um consenso. Então, isso é muito importante também. Nós estamos agora nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu tenho mais 2 perguntas. Você foi recentemente, mais especificamente em maio de 2023, empossada como imortal da Academia Paranaense de Letras, uma cerimônia muito interessante que eu tive a honra de acompanhar. Como foi essa experiência, Liana? Essa ideia de se tornar imortal, assim, como é que você percebe isso? Olha, foi assim. O professor amigo, querido, Clemerson Cleve, que é da Academia Paranaense de Letras, me ligou e disse que havia pensado, ele e outras pessoas haviam pensado no meu nome, se eu consideraria me candidatar. Eu achei que a Lucy está na Academia Paranaense de Letras, a professora Marta de Moraes também está, o professor Paulo Venturelli, enfim. Eu achei que eu não tinha perfil. E aí eu falei, Clemerson, eu acho que eu não tenho perfil e tal. E ele insistiu um pouco, falei com o Hernani Buchmann, que me ligou, o Paulo Vítola, acabei falando com a professora Marta e com a Lucia, elas falaram, não, você tem perfil, você fez as edições de Shakespeare, você tem obra, você tem fortuna crítica. Aí eu falei com a Mary Del Priori, minha amiga, eu falei, Mary, o que você acha? Ela falou, eu acho que você deve, porque você tem uma cabeça que você vai acabar contribuindo para a academia. Aí é que está o ponto. Eu acho que muita gente que entra para uma academia de letras ou qualquer outra academia faz a seguinte pergunta: em que a academia pode contribuir para a minha carreira? E a pergunta correta, quem me disse isso foi a Mary Del Priori, em que eu posso contribuir para essa academia, para essa instituição. E foi muito a partir daí que eu mudei e falei, não, acho que eu vou me candidatar. Me candidatei, fui aceita, dizem que por unanimidade, eu não estava na votação, e realmente eu estou empenhada em fazer a Academia Paranaense de Letras mais presente na vida dos paranaenses. E não sou eu que estou empenhada, né? É um grupo todo agora. O presidente, o Paulo Vítola, a Marta de Moraes, a própria Lucy Colinho, Luiz Felipe Leprevot, e a pessoa que entrou depois de mim, que eu tenho muito orgulho dela estar na academia, a Regina Casilo. Então, a entrada da Regina deu um brilho para a academia. A Regina é uma pessoa luminosa, é uma pessoa cheia de ideias, é uma pessoa que topa tudo, sabe? Ela é animada. Então, com a ajuda da Regina, eu e a Regina trabalhamos muito juntas. Está sendo muito agradável fazer
coisas pela academia e para os paranaenses. Porque a pergunta tem que ser essa. Eu já ouvi de pessoas que queriam ser candidatos ou que foram eventualmente candidatos, não na academia aqui, em outras academias do Brasil, outras academias regionais, que dizem, não, mas eu tenho que saber o que a academia vai me ajudar. Mas essa pergunta está errada. Então, você só está pensando em si mesmo, a academia tem que ser uma coisa voltada para a comunidade. Então, é o acadêmico que vai ajudar a academia a se aproximar e a servir a comunidade. A gente não ganha nada na academia, a gente gasta, né? A gente gasta tempo e energia, mas eu acho que a gente não pode só gastar tempo e energia, a gente tem que fazer aquele tempo, aquela energia prosperarem. Então, foi por isso que eu entrei. Está sendo um espaço muito bacana, uma convivência. Nossa, estou convivendo com o doutor Pasquini, um herói do transplante de medula óssea no Paraná, convivendo com meu amigo Clemerson Cleve, que é uma sumidade no direito e que tem um interesse real nas letras, nas artes, e convivendo com todos esses que eu comentei com vocês, Etel Frota, o membro também da academia, Adélia Vollner, a Maria José Justino. Então, tem sido, assim, uma convivência. Olha, eu não pensei que eu fosse me divertir tanto, gostar tanto de estar na academia. O clima é muito gostoso lá. O Paulo Vítola está fazendo um trabalho excelente e sempre ajudado por todos os acadêmicos. Nossa, o Hernani Buchmann está sempre animado para fazer tudo. Enfim, está sendo ótimo, sabe? Está sendo muito bom. E Regina Casilo abriu as portas do auditório que leva o nome dela no Solar do Rosário e que fica em frente ao Shopping Estação para as atividades da Academia Paranaense de Letras sem cobrar nada. Inclusive, ela doa coisas, enfim, às vezes tem que ter um almoço, um drink, alguma coisa. Regina, de uma generosidade, o casal Casilo é de uma generosidade incrível. Então, a gente está podendo fazer muita coisa interessante. Esse ano vocês vão ter uma surpresa, porque a academia vai criar diálogos maravilhosos, gratuitos, para a cidade de Curitiba. São 300 lugares no auditório, Academia Paranaense conversando com grandes pensadores, artistas brasileiros, ali no Solar do Rosário, porque a Regina abriu as portas do auditório. Então, vai ser uma coisa muito bacana. Está sendo um ótimo momento também, sabe, Grace? Eu queria deixar registrado aqui homenagem a Lucy Colim, nós já falamos, mas Maria José Justino, Marta Moraes da Costa, Adélia Maria Voelner, que é uma querida, conheço a Adélia, já estive em evento com ela, Etel Frota, que é de uma genialidade literária, o Herói Provisório é um monumento, e ela sabe que eu penso isso, e Regina Casilo. A Regina é um agente cultural, uma peça dentro da engrenagem cultural de Curitiba inestimável, e eu fico muito feliz em saber que a academia está se propondo a isso, inclusive podemos pensar futuramente numa série de entrevistas com os membros da academia. Eu seria coloco maravilhoso. à disposição, podemos conversar mais adiante sobre isso, mas realmente eu estive na posse, foi uma experiência muito interessante, e também deixo aqui os cumprimentos ao Luiz Felipe Leprevot e ao professor Paulo Venturelli, que foi meu professor na Universidade Federal do Paraná. E agora uma pergunta final, né? Depois de toda essa travessia maravilhosa, e uma travessia que tem muita força, que é muito genuína, que é muito realmente muito motivadora para quem está escutando, né? Se for possível, Liana, o que move Liana Leão? Essa é a pergunta final. O que move esse dínamo que é Liana Leão? Olha, eu queria ter falado isso lá atrás, eu vou falar agora, sabe? Tem um filme que, na verdade, é uma peça de teatro inglesa, de um grande dramaturgo vivo ainda, chamado Alan Bennett. Ele escreveu várias coisas interessantes, mas
A mais popular é essa, The History Boys, os garotos, os meninos da história. E a outra peça, que não é peça, ele escreveu como primeiro como um conto, uma história real, a The Lady in the Van, A Senhora da Van, que foi feita no cinema com a Maggie Smith. Mas hoje eu vou falar do The History Boys, Os Garotos da História. É uma peça de teatro e você tem ali um professor que é feito pelo tio do Harry Potter, que morreu já, o Richard Griffiths, aquele gordão. E o professor ele não foi muito bem sucedido na universidade, por alguma razão, mas ele está ali no 2º grau da Inglaterra, treinando garotos que são da classe trabalhadora, não são meninos ricos de escolas públicas importantes, para tentar uma vaga em Oxford e Cambridge. E o resumo da ópera para ele é o que você faz com o conhecimento. Eu acho que o que me move muito é o conhecimento, essa vontade de expandir horizontes. E o resumo dessa ópera, quando o professor está há poucos dias antes de morrer, ele diz assim, o que a gente faz com o conhecimento? A gente pass it on, passa adiante, compartilha. Compartilha é uma palavra que está na moda hoje por causa das redes sociais, mas é exatamente isso. O que me move é a vontade de compartilhar. Porque a gente, com a pandemia, a gente viveu muito o isolamento, não é? E, na verdade, eu acho que, como ser humano, eu sou muito um ser... eu gosto de estar com gente. Né? Por isso que eu não gosto de escrever tanto, porque aí fico sozinha. Eu gosto de estar com gente, de conversar, de trocar, de passar adiante. Passar adiante uma energia, passar adiante um filme bacana que eu vi, uma peça de teatro, um insight. É isso. Eu acho que o que me move é isso. Compartilhar. E conhecimento é vida. Então, eu acho que o que verdadeiramente caracteriza as mulheres especificamente, porque nós estamos aqui também fazendo uma homenagem, o que caracteriza a mulher é passar a vida para frente, seja na forma de um bebê, de uma gestação física, seja espiritualmente, e eu acho que é isso que fica dessa entrevista, uma entrevista espetacular, que eu espero que vocês tenham gostado. Realmente é algo extremamente motivador escutar tudo isso, né? E principalmente para mim, que fui sua aluna, e hoje tenho a honra de continuar convivendo, né, com toda essa energia, e eu dou por encerrada essa transmissão, agradecendo imensamente a Liana. Vamos com certeza fazer mais algumas coisas juntas. Eu acho que o público tem muito a aprender. É sempre importante pensar como nós podemos contribuir, e essa fala foi verdadeiramente sensacional. Eu acho muito obrigada. Eu que tenho que te agradecer a oportunidade. Eu acho que realmente nós precisamos pensar sobre isso, porque muitas pessoas perecem por falta de conhecimento e o nosso papel é fundamental. Então, eu realmente dou por encerrada essa entrevista maravilhosa. Volto a frisar que o link para o formulário de presença está na descrição da live e eu aproveito para convidá-los ao meu próximo workshop, que vai ser no dia 21 de março, às 19 horas. Nesse mês da mulher, eu vou tratar de arquétipos do feminino em Austen, Shelley e Bronte, as grandes escritoras da literatura inglesa do século XIX. Eu desejo a vocês, novamente, um feliz Dia da Mulher, lembrando que o Dia da Mulher é todo dia. Hoje nós fizemos uma singela homenagem e um bom final de semana para vocês. Até mais.